E aqui estamos para mais um Sofá Cinemac, em que falamos ano a ano dos filmes indicados na categoria de melhor filme do Oscar. E hoje, Oscar 1993, edição 65 da cerimônia. E comigo ela, Melissa. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos para mais uma? Tem filmes bons e filmes ruins. Como assim filmes ruins? Filmes ruins indicados ao Oscar, isso existe? É, na minha percepção, como espectadora. Se você está assistindo desde o início, já viu que apareceram alguns filmes ruins aqui nos nossos comentários, pelo menos filmes ruins nas nossas opiniões, né? Isso é muito particular também, né? Então, às vezes eu gosto mais de um filme, às vezes a Melissa gosta mais, às vezes eu não gosto, ela gosta, enfim, ou ela não gosta e eu gosto. Exato. Acontece, né? Normal. Faz parte. Faz parte, é isso aí. E tu achas que tem filmes ruins, então, nessa edição? Pelo menos um ruim. Um ruim. Eu não dei uma olhada para ver quais foram os outros possíveis indicados naquele Oscar. Mas acredito que tivessem outros melhores. Talvez. Tem um, inclusive, que não teve indicações, que é um filme interessante, sim, mas a gente comenta depois na sequência. Esse Oscar, então, ele aconteceu no Dorothy Chandler Pavilion, em Los Angeles, no dia 29 de março de 1993, uma segunda-feira. O que você estava fazendo dia 29 de março de 1993? É uma boa pergunta. Eu não lembro, não tenho a mínima ideia. Agora me veio à mente, mas é o ano seguinte que teve Copa, né? É o ano seguinte. Foi aí que eu comecei a me interessar um pouco mais por futebol. Pouco, mas em 93 eu não lembro de nada. Nada marcante, assim, que tenha acontecido ou que eu estivesse fazendo. Tava no colégio, né, no ensino médio. Não lembro. E tu? Eu também não. Não lembra? Se tu não lembra, eu lembro menos ainda. Esse ano deu um zero assim, a gente não... É aquela fase que muitas coisas acontecem, muita transformação nas nossas vidas, né? Então, parece que a memória fica bem prejudicada. Mas, claro, se pegar fotografias, com certeza. ler alguma... talvez a gente lembre, né? Com certeza, isso não é um sim. exercício que a gente fez, né? Baseando nos filmes, eu não tenho essas memórias, né? Então, ainda mais filmes do Oscar, né? A gente pode começar a dar uma vasculhada nas nossas caixas de fotografias para poder dizer o que a gente estava fazendo. De repente colocar alguma fotografia aqui, né? Pode ser. Vamos no próximo ou mais adiante a gente pensa nessa ideia. Até porque a fotografia não era digital ainda nessa época, daí né? tu vai ter que... A gente vai trazer ela aqui, tu vai ter que dar um super zoom pro pessoal ver. Nossa. Bom, mas 93, né, o Oscar indicou 5 filmes. Até bem pouco tempo atrás, na verdade, eram 5 indicados, né? A partir dali dos anos 2009, 2008, 2009 em diante, né? Que passa a se aumentar o número, né? E os 5 filmes são filmes interessantes, eu acho, né? E filmes bem diferentes entre eles, o que também é um sintoma dessa época aí, que vivíamos no início dos anos 90. Vamos começar então aqui o nosso sofá trazendo o filme que ganhou o Oscar, que é o filme do senhor Clint Eastwood, Os Imperdoáveis, Unforgiven. Eu tenho a edição em Snapcase, que você já sabe, né? Tem o barulhinho, né? E aqui, até tem uma cópia aqui, né? Mas eu tenho a edição oficial. Essa cópia aqui, são alguns extras. É que eu tinha uma outra edição, né? Do DVD que eu dei para alguém. E aí, naquela edição, tinha os extras. E aí eu fiz uma cópia dos extras para mim e dei o filme completo pro outro. Então, Os Imperdoáveis conta a história de um pistoleiro aposentado que aceita um último trabalho, né? Vingar uma prostituta desfigurada.
ao lado de antigos parceiros e de um jovem que vai em busca de reconhecimento no Velho Oeste, ele revisita a violência do seu passado. Esse pistoleiro, ele é viúvo, né? E o filme tem muito disso, né? Os filhos jovens, né? Crianças, né? Na casa, aquele campo. Isso é muito bonito, assim, como o Clint constrói aquele início do filme. E, além disso, uma trilha sonora que embala bem essa trama, né? O filme tem, além do Clint, né? Que transmite aquela volta ao Velho Oeste, né? Que ele já tinha feito outros filmes lá nos anos 60 e 70. Ele também tem o Gene Hackman, o saudoso Gene Hackman, que inclusive venceu o prêmio de ator coadjuvante por esse filme, e também o Morgan Freeman, né? E também tem o Richard Harris, tem outros atores, né, que tem menos destaque no filme, mas esses três aqui são, digamos, o trio parada dura, né? O que tu acha de Os Imperdoáveis Unforgiven? Quase nota máxima para ele. Olha. Eu gosto. E você não é uma pessoa muito ligada a faroeste, né? Mas tem muitos faroestes que tu me apresentou, Bang Bang, como fala meu pai, que são muito bons, as histórias, assim, muito boas. O gênero não é o meu favorito, mas as histórias são muito boas. E esse filme eu achei bem, bem interessante. Eu lembro que ele estava na casa dele com os filhos pequenos, eram bem pequenos mesmo. Acho que não tinham 10 anos os filhos. Era uma menina e um menino. E quando aparece essa oportunidade dele conseguir um dinheiro, porque eles passavam dificuldade naquele local, eu pensei, a primeira coisa, com quem ele vai deixar os dois, né? E eles ficaram sozinhos em casa. E o próprio Clint tem, no filme, né, tem dificuldade, né, porque ele deixa de ser um pistoleiro e se torna um vaqueiro lá, cuida de animais e aquela vida da casa ali do campo, né? Sim. E ele tem dificuldades, né, de domar a cabra, né? Os porcos. Os porcos, né? Então é uma coisa muito... O filme mostra um pouco isso também, né? Então eu fiquei preocupada com como que ele ia participar disso e deixar as crianças. E as crianças ficaram sozinhas em casa. Ele passou orientações e pegou o cavalo e foi. E aquela viagem longa até chegar ao local, né? Encontrou daí o parceiro dele no caminho, o Morgan Freeman, e a mulher dele, do Morgan, falou que, tipo, o que ele ia fazer, né? Porque ele não foi lá convidar ele pra ir, certo? Ele tava passando e ele perguntou pra onde que ele tava indo. Não, na verdade ele foi lá convidar. Ele foi lá convidar? Ele foi. Ele meio que ele se fez ali, né? Não, eu tava passando por aqui, mas não. Tá, então foi ele por isso que eu falei. Foi convidar, né? Foi convidar. E aí a mulher do outro ficou indignada, né? Porque sabia que ia dar ruim, né? E aí ele acabou indo junto. Porque esse jovem que aparece lá, né, pra chamar, né, o Clint pra missão essa, né, de conseguir o dinheiro e tal, porque era um dinheiro bem, assim, bem grande, né, porque aí que tá, o filme começa justamente com a cena do abuso, da violência, né, de um determinado amigos ou irmãos, né, que vão lá na casa da prostituição lá, né? E aí acabam agredindo lá uma das prostitutas e desfiguram o rosto da moça, e aí gera uma revolta, e aí o xerife da cidade corrupto, né, bastante conivente, que é o Gene Hackman, né, e já tem um acordo lá com o dono do lugar lá, do salão, que é uma mistura de salão com casa de prostituição, é uma coisa meio assim, né? Um pouco de tudo. E aí o filme traz essa ideia. Aí começam a chegar pessoas interessadas na bolada, né? Sim, porque o dinheiro era um dinheiro muito alto e todo mundo queria achar quem tinha feito aquilo, né? Inclusive, um dos que chega é o Richard Harris, né? Que ele chega junto com um cara que está escrevendo a biografia dele, né? Sim, e aí o que é feito é pesado, né? Pesado. É pesado. Mas eu lembro delas na casa, elas se protegiam, né? E elas tinham que pagar uma quantia pro dono da casa, semanal, mensal, talvez. E elas tinham muita dificuldade, porque aquele lugar era um lugar
longe sabe? Uma cidadezinha pequena. Ficava imaginando como é que elas ganhavam tanto dinheiro para pagar a casa e a comida que elas tinham, né? Mas daí toda a questão dele ir até lá para buscarem quem tinha feito aquilo com ela, uma das meninas. Mas aquela jornada longa, né? Até chegar ao local. E umas cenas. O Clint Eastwood tem um rosto uma expressão muito peculiar, assim, é sempre aquela cara fechada, sem muita expressão, mas que diz muita coisa, né? Digamos que a expressão Clint Eastwood é aquela, né? Aquela cara assim, ó. Fechada, né? Sempre fechada. Mas muito bom o filme. Gosto muito do Gene Hackman nesse filme. E do Morgan Freeman também. Os dois estão ótimos, né? Sim. Pena que concorreram entre eles no Oscar, né? E o filme é assim, um retorno desse tipo de faroeste. Lembrando que alguns anos antes, né, o Dança com Lobos, que é um outro perfil de faroeste, já tinha ganho o Oscar, né? E aqui, novamente, né, um faroeste vence o Oscar. Esse é um faroeste dirigido pelo Clint e com mais características, digamos, desses filmes de Velho Oeste, né? Mostrando as questões sobre redenção, o preço da violência, né? A própria ideia do envelhecimento, né? Que é um tema, né? O Clint hoje está lá com seus 95 anos, né? Aqui ele já era idoso nesse filme, né? Então é algo bem... Tinha 60 e poucos aqui, né? Então já estava na fase dos idosos. Já. Então, né, o Clint mostrando aí que, digamos que a grande retomada da carreira do Clint também como diretor, isso mostra que não há idade para que tu possa, né, ter essa redenção também, né, enquanto realizador, e o Clint é um exemplo bem vivo disso, né? Vamos para o próximo filme. Vamos dizer para o pessoal onde é que eu, na minha pesquisa, tem no HBO Max, no Prime e no Apple TV. Então tem bastante variedade, né? Além da mídia física, é claro. Exato. Saiu inclusive um Blu-ray, mas eu não adquiri ainda, né? Então talvez eu adquira porque eu gosto muito do filme. O seguinte é Traídos pelo Desejo. Tá aqui. O DVD que eu tenho é bem mais simples, né? Assim. The Crying Game, dirigido pelo Neil Jordan. Um militante do IRA cria laços improváveis com a namorada de um soldado inglês sequestrado, enfrentando dilemas de identidade, lealdade e amor. Esse filme aqui a gente não vai falar muitos detalhes do filme, porque é um filme que ele tem assim um spoiler que revela, ainda que o filme já tenha assim, né, tenha sido lançado há mais de 30 anos, né? Se tu contar o spoiler, estraga um pouco a experiência do filme, né? Então a gente vai falar bem mais genérico desse filme. Você já tinha assistido ele antes? Sim, a primeira vez que eu vi, inclusive, foi algo surpreendente. Pra mim foi surpreendente, até pra ti não foi tanto, né? Não, mas eu fiquei um pouco assim, mas realmente eu não tinha lido sobre, não li, acho que eu nem li a sinopse, que eu normalmente leio a sinopse na mídia física, ali na caixinha, e eu acho que eu nem li. E realmente eu fiquei surpresa. A gente não pode falar, dessa vez não vai ter spoiler nenhum, senão a experiência... digamos que compromete, assim. Tem filmes que foram indicados ao Oscar que talvez a boa parte do impacto tá na surpresa, Sabe o que eu acho? Me empresta aqui. A capa. A capa. Quando eu olhei a capa, eu fiquei olhando ela e... imaginei que ela fosse a protagonista. A Miranda Richardson. E ela não é a protagonista. E aí, conforme fui olhando o filme, eu acho que foi pra disfarçar mesmo o que vai acontecer lá no meio do filme. Porque a protagonista tá atrás, na contracapa. Digamos que é uma protagonista coadjuvante pelo tempo de tela, né? Só pelo tempo de tela, porque a história é por causa dela. O papel dela é decisivo, né? Então, sem dúvida. Eu fiquei bem... O protagonista é o Stephen Rea, né? Que claro. o que fica amigo do Forrest Whitaker, que é o soldado que é capturado pelo IRA, né? E aí também tem uma surpresa ali na forma como ocorre os desenvolvimentos disso, né? Nossa, resumindo, não dá pra falar nada. É difícil falar desse filme pensando bem, né? Filme indicado a 6 Oscars.
e venceu o prêmio de roteiro, né? E realmente, assim, é um roteiro diferenciado mesmo. Diferenciado, muito bom, né? Trata de questões de lealdade, intriga, amor, sexo também, né? Então são coisas que o filme traz, assim, o roteiro original, né? Ele acabou conquistando, né? Então esse aqui, do Neil Jordan, diretor aí irlandês, né? Que tem muita habilidade para fazer esse tipo de história. Mas realmente, se a gente vai começar a entrar nos detalhes, o que a gente pode falar, né? Talvez as questões políticas do filme ali sobre o IRA, né? Aquele grupo, né, que fez várias ações de libertação, né, na Irlanda e que combatia justamente o tipo de ingerência que o Reino Unido cometia, né, nos territórios da Irlanda. Mas e também, quando eles capturam esse soldado e ele fica refém por um tempo, aquelas cenas que ele tá lá preso e um dos caras fica cuidando ele, é bem interessante, porque muito legal. Ele tá sempre vendado, com não sei se é um capuz ou é só, agora não lembro, porque eu lembro que ele dizia que tinha dificuldade de respirar, então ele pedia, por favor, para ele tirar um pouco acho que era um capuz, e ele tirava e eles ficaram vários dias ali e eles começaram a trocar ideia, a conversar, e foi bem interessante porque o cara que estava cuidando, o prisioneiro, acabou ficando sentido assim com aquilo, o que ele estava fazendo. Ele cria uma empatia com, né, o soldado que estava sendo sequestrado. Isso aí dá para falar, mas E aí, nessas conversas que ele descobre algumas coisas que vão dar sequência depois. Porque é o tipo de sequestro que era em prol do grupo que queria a libertação de outros soldados do grupo do IRA que estavam presos, né? Então a ideia era essa. Sim. Só que acaba saindo meio fora de controle essa situação. Total. Né? E aí quando foge do controle, até aquele lugar, o cativeiro lá é bem interessante, né? O lugar onde fizeram, eu achei muito bom aquele início, né? E claro que alguns desenvolvimentos são mais rápidos, assim, a própria ideia da captura dele é bem rápida, né? Poderia ser melhor orquestrar. É que eu tô mais acostumado com filmes agora de 2h50, 3 horas e pouco. Aqui um filme mais curto, né? Tu fica naquela, né? Então até o tempo dele, né? Tem 112 minutos, né? Então é um filme mais curto. Mas é um filme que vale muito a pena ver, muito bom. E é um tema, esse tema do IRA, ele volta em outras edições do Oscar depois, né? Então é interessante que aqui, né, uma questão desses filmes britânicos começam a tematizar algumas questões e elas acabam se tornando recorrentes também, né? Então, Traídos pelo Desejo, The Crying Game, Neil Jordan, esse está disponível em algum lugar? Tá no Prime. No Prime. Sempre salientamos que o Prime pode ser, tu tem que pagar dentro do Prime. Ou tu tem a assinatura do Prime, a maioria é para quem tem assinatura, ou então tu paga um aluguel, que às vezes é R$7,99, algo assim. Então tem isso, né? O filme sequente é Questão de Honra. Questão de Honra, tá aqui, a mídia física, edição especialíssima, com esse trio bonito aí, que é o Tom Cruise, o Jack Nicholson e a Demi Moore. Filme que mistura um pouco policial com tribunal, é um negócio meio né, engenhoso que é feito nessa história. É o filme dirigido pelo Rob Reiner, né, que tinha feito alguns filmes importantes, né? O Conta Comigo, por exemplo, é um filme que ele tinha dirigido nos anos 80, né? E aqui ele volta com esse drama judicial, né, que traz 2 fuzileiros que são acusados de assassinato em Cuba, né, na prisão de Guantánamo, né? E um advogado despreocupado precisa encarar um sistema militar rígido e corrupto, sendo que conta também com digamos, uma jovem aspirante também, que tem assim muito mais interesse e convicção em lutar pela justiça, né? Papel vivido pela Demi Moore. Um ótimo papel, inclusive, né? Esse filme já é posterior ao Ghost, e aqui talvez é um filme que
já mostra assim, a qualidade da Demi Moore em atuação, ainda que ela vá ser reconhecida só mais recentemente com a Substância, né? Nossa, demorou. Demorou, né? Mas aqui eu acho que ela já tá muito bem, viu? É uma tentativa legal. Claro que tem o Jack Nicholson, né? Aí fica difícil também, né? Faz toda a diferença. Jack Nicholson com suas habilidades, né? E é engraçado falar do Jack Nicholson porque ele tá fazendo um papel sério, né? E eu na minha visão, ele tem uma cara cômica sempre. É. Mas esse filme é pra ser mais sério, né? Mas tá lá no fundinho, lá tu enxerga um deboche, uma ironia, uma coisa, né? Então, mas o filme é muito bom. A Demi Moore, que era pra ter sido a escolhida pra ser a advogada de defesa nesse caso Ela aí. tentou conseguir, né? Só que daí eles colocaram o Tom Cruise pra fazer. E aí ela acabou ajudando ele, né? Eles fizeram uma parceria lá. E toda a história é bem... Traz as questões da Marinha, né? E aquela coisa do que eles falavam que chamava alerta vermelho, que é uma tipo de punição que eles dão pra um soldado que cometeu algum erro, alguma coisa assim, era mais ou menos isso, né? Que era essa questão de descobrir por que eles tinham feito aquilo. Matado o soldado. Então, mas E é legal que o filme ele vai contando justamente, ele vai montando justamente a história, né? Então, no início tu acha que eles são culpados, mas lá pelas tantas já começa a ficar na dúvida, e aí tem as questões de investigação. É claro, aí tu vai pensando, vai andando o filme, não, eles não são culpados, né? Mas peraí, e aí? E aí te coloca naquelas ideias, né? De que lado você está, como é que você entende essas questões de acatar uma ordem, de respeitar digamos, um acordo que é feito, né? Sim. E aí o filme trabalha muito essas questões, eu acho que é legal também nesse sentido, né? Por trabalhar as questões de hierarquia, justiça, verdade. O que vem primeiro, né? É. Porque tem aquela coisa do superior, ele te passa uma ordem, tu tem que obedecer, mesmo sabendo que aquilo tá errado. E essa é a questão que vai lá no julgamento, acontece isso. Por isso que a gente fica com bastante dúvida. E a cena do julgamento que tem, né? Que o Jack Nicholson, ele é chamado, né? Que ele é o superior. Exato. Né? Assim, é marcante. Né? As frases que ele fala ali são marcantes, assim, na história do cinema. Então, assim, vale a pena ver o filme também por esse fato, né? De tratar as questões. Tudo bem que ali é um tipo de julgamento militar e, né, traz um pouco esse universo que para mim é menos interessante do que outros universos, mas que no filme fica muito bem, digamos, representado, eu acho. Muito bom. Ele está disponível no HBO Max e no Prime. HBO Max e Prime. Depois, Dona Melissa, vem Perfume de Mulher, que no título original é Scent of Woman. Scent of Woman. É um filme que, na verdade, tem a versão original na Itália, Profumo di Donna, dirigido pelo Dino Risi e com o roteiro, né, do meu parente, né, o Macari. Ruggero Macari escreveu o roteiro do Perfume de Mulher original. E, inclusive, foi indicada ao Oscar naquele ano, né? Então já temos um membro da família aí que foi indicado ao Oscar. Não ganhou, mas foi indicado, né? E esse aqui, a versão norte-americana, é dirigida pelo Martin Brest e traz a seguinte história, né? Um estudante aceita acompanhar um coronel cego e amargo num fim de semana imprevisível em Nova York. Entre confrontos e vínculos, ambos se transformam. E esse é o filme que deu o Oscar de atuação para o, incrivelmente, que nunca tinha ganho até então, né, o Al Pacino. O Al Pacino já tinha que ter ganho lá com o Michael Corleone, né? Mas tudo bem, né, senhor Oscar, né? Premiou num filme que eu sei que tem muitos fãs, né? Não apenas quem está do meu lado é fã desse filme. Tem outras pessoas que eu sei que são muito fãs desse filme. Eu não sou tão fã assim, tá? Nem da atuação do Al Pacino. Mas enfim, ele tinha que ter ganho o Oscar antes
Não ganhou, aí prêmio de consolação vai esse. É que eu acho que ele ganhou o Oscar porque ele fez um papel de uma pessoa cega. E a Certo. dificuldade é infinitamente maior, né? Mas o filme... Mas será que fez bem? Eu acho que fez bem. Tá. Tu não acha? É. Pelo jeito não, né? Prefere o Don Corleone. Eu sou fã realmente do filme. Eu nunca tinha assistido, por incrível que pareça. Já tinha escutado falar muito, Mas é o tipo de filme que tu gosta, né? É o tipo de filme que eu gosto. Quando eu botei, eu pensei, pá, esse aqui ela vai adorar. Eu gostei do início ao fim. Nossa, o que eu lembro, assim... Primeiro, aquela tentativa do rapaz que a filha dele contratou pra... Sobrinha dele contratou pra ficar com ele na Ação de Graças pra ela poder viajar. E o cara era carrasco, né? Quase que o guri foi expulso várias vezes da casa, coitado. Mas ele ficou firme lá e... Porque ele precisa, né, o ator que faz o parceiro é o O'Donnell, né? É o Chris O'Donnell, né? Que é o jovem que Era um faz, guri, né? bem novo, bem né? Guri, bem guri. Depois ele vai fazer o Robin lá nos filmes do Batman e Robin, né? Mas é que acaba com a carreira dele, inclusive. Mas nesse aqui ele é ainda bem jovem, assim, e aí ele tem que... Ele tá numa escola bastante... Rígida, né? Rígida e que tem que ter recursos e tal. E ele é pobre, ele tem que trabalhar, enquanto os amiguinhos dele lá tem condições, ele não. Ele tem que... Inclusive tem o Philip Seymour Hoffman, né, no início de carreira. Sensacional também, né? Assim, ó, uma figura, né? E né, também vive esse outro tipo de jovem, já com um pai influente, rico e tal. Sim, eles fazem dão aqueles rolê deles e sempre convidam o rapaz para ir junto, mas ele nunca consegue, porque ele não tem condições financeiras de participar, né? E aí eles fazem uma pegadinha pro diretor da escola, lembra? Foi aí que deu todo o problema. Que daí deu a treta, né? Mas aí, como ele foi a Nova York com o Al Pacino, foi muito legal. Até dirigir... Mas tu não imaginava que o Al Pacino queria fazer o que tava planejando, não imaginava, né? que a gente não vai falar, mas ele foi... O intuito dele ir pra Nova York tinha um objetivo claro, mas que só pra ele. O rapaz ficou sabendo quando já estava lá. Com a gente. Quando a gente soube, quando a gente soube, o rapaz soube também. Junto. Eu fiquei bem chocada. Mas daí ele conseguiu com que ele mudasse da ideia, né? Ele levou ele pra... Por isso que tu gostou do filme, né? E ele, olha, tem aquela cena que eles estão num local que é tipo, não sei se é um restaurante, e tem dança, e eles sentam numa mesa com uma moça que estava lá aguardando uma pessoa, e eles sentam com ela, e aí ele vai dançar com ela. E aí a sequência aquela de cena tango, da dança de tango, ele cego, dançando com a menina, é muito linda. É muito legal. Eu posso não gostar muito do filme. Eu não acho o filme ruim também, pessoal, né? Mas a trilha sonora é sensacional, tanto que eu tenho o CD, tá aqui, ó, o CD do Perfume de Mulher, até tem que dar uma limpada nele, né? E a foto ali dela, e tem deles a foto dançando. deles dançando tango aqui, sensacional. Essa sequência vale o filme. Né? Vale o filme. Certamente, se você não viu o filme, talvez já tenha visto fragmentos dessa parte aqui, né? Que é o tango Por Una Cabeça. Né? Então é toda essa parte aí. E ele tem um jargão também, tu lembra? O Al Pacino fazendo... alguma ele coisa fala, com a... Ele fala... Ha! Exato! eu tava Toda hora pensando outra coisa. Verdade, tem isso. Dessas coisas, Nossa, né? é muito detalhe, né? E faz tempo que a gente viu? Esse aí foi... Faz o quê? Uns 2 meses, 3, né? Foi em agosto. Que a gente vê mais de um filme por dia também, então faz tempo. Duplica o tempo. Então ele tem esse tique aí que ele faz e que é divertido também, né? E o final do filme é tão bom quanto a cena da dança. Aí que tá, eu acho rápido o final. O final rápido? O final eu acho muito rápido, sabe? As coisas... né? E aí é redentor o final, assim, é uma mensagem positiva em relação à vida, né? Ou saber viver. É um pouco quase lá o Carpe Diem lá do Sociedade dos Poetas Mortos, só que um outro enfoque. E também porque é um filme sobre escolas rígidas, né?
E esse aqui tem esses rompantes, né? De fúria, de transformação, de várias coisas que estão acontecendo. Mas, né? Eu acho que o final ele é um pouco muito assim. A sequência final eu acho que ela é bem rápida. Podia ser mais. Podia Tem mais ser tempo. mais trabalhada, né? Mas enfim, né? Não fazem mais filme. Hoje eles fazem filmes de 3 horas, às vezes falta coisa, imagina aqui nessa época, Pois né? é. Então, Mas assistam, porque tem no Prime e no Apple TV. Perfume de Mulher, filme que... Será que é o filme que a Melissa vai dar o Oscar? Eu não sei. Também não sei. Eu não sei. Porque eu sei que não é pra esse aqui que ela vai dar o Oscar. Que é o Retorno a Howard's Hand, filme dirigido por James Ivory, tá aqui a mídia física. O elenco traz, vejam só, Anthony Hopkins, Emma Thompson, Vanessa Redgrave, Helena Bonham Carter, um grande elenco, né? E é uma história... Eu acho interessante a história, né? Porque ela vai contando, construindo uma narrativa sem ser muito direta, né? Meio que tu tem que descobrir as coisas no filme, assim. Né? Então, a história é a seguinte, ó, 2 famílias britânicas de mundos distintos se cruzam em meio a convenções sociais e legados que mudam vidas. E as vidas que a gente está falando aqui é a do Anthony Hopkins e principalmente da Emma Thompson, né? Que ganhou o Oscar de atriz por esse filme. Então... Ela ganhou a melhor atriz? Melhor atriz por Retorno a Howard's Hand. Então... ganhou roteiro também, inclusive, que eu acho muito bom, e a direção de arte, né? Os filmes do James Ivory sempre tem esse requinte, né? Essa pegada British, né? Por assim dizer, né? E aí tem uma questão de herança que está tratando aqui, e aí, né, a família não dá herança, enfim, meio que Que a engana. pessoa que ficaria com a herança não sabe que vai ficar com a herança. A família da senhora que faleceu sabia e tentou fazer algo para que eles ficassem com aquela herança, né? Então é um jogo de... Essa questão de estranho, esconder assim. o fato dela, né? É algo que é bem... porque a pessoa que morreu não deixou claro, não deixou dito para a amiga. Deixou para os filhos, né? E os filhos são justamente os que não querem dar herança. Exato. Então, realmente, eu achei um pouco confuso, assim, o desenrolar do filme, porque por isso que não me agradou tanto. Eu acho que assistiu, acho que em 2 dias. A gente assistiu uma parte, a outra parte no outro dia. Eu não faço isso, né? Não faz? Mas eu assisti contigo. Sim, é que eu já tinha visto esse filme. Ele não faz quando ele olha sozinho, né? Mas quando tá comigo, às vezes ele tem que fazer. Esse filme eu lembro de ter visto em VHS a primeira vez, né? E eu lembro de ter gostado até mais naquela época. Sim. Acho que tu tá me influenciando pra não gostar dos filmes. Não, né? é que eu assim, ó, eu tenho um problema. Quando eu assisto os filmes, eu não faço comentários, eu não sou essa pessoa que vou no cinema atrapalhar os outros. Mas em casa, eu faço comentários bem peculiares, assim, no meio do filme. Se eles estão te influenciando, aí eu vou ter que começar a ficar quieta. Os filmes do Halloween que o digam, né? Não me fala. Bom, Eu não vou fazer a estante do Halloween, que vai fazer o Tailã, mas eu já assisti quase 5 filmes os 5 primeiros, né? fim do mês de outubro. Do então. Halloween e ainda bem que eu não vou estar lá fazendo a estante. Mas essa semana sai junto, sai a do Sexta-feira 13, né? Sim. E no fim do mês sai o do Halloween especial aí que a gente tá fazendo de filmes de terror, né? Na época, né, do Halloween. Ai. E, bom, mas não tem nada que tu gosta desse filme? Eu gosto dos lugares. Tá. Daquela casa no campo, assim. A casa que é a herança, né? Que é Howard's Hand. É muito bonita aquela. É justamente, Aquele né? lugar é muito lindo. Aquela grama verde, assim, aquelas árvores. O vento balança. É bem bonito, assim, as cenas. Bem bonito. Eu não gostei muito da história, assim. Mas as atuações são muito boas. Só que o enredo, assim, eu me perdi um pouco e por isso que eu dei nota baixa.
Nem vou dizer minha nota. Por isso que você não deve ver o filme em 2 dias, tem que ver o filme Tem num que dia olhar só. numa vez só. Acho que isso tá influencia. A minha nota influencia quando. Se eu olhei um pedaço e deixei o resto para outro dia, eu digo, acho que. Mas está disponível no Prime para vocês tirarem as suas conclusões. Muito bem, então, né? Nesse ano, o apresentador do Oscar foi o Billy Crystal, né? Foi o anfitrião da noite, era o 4º ano seguido que ele estava lá. Outros filmes que também se destacaram, né? O Aladdin venceu 2 prêmios. E talvez um filme aqui que pudesse estar indicado, mas que não foi, para a categoria principal, né? É o Drácula, do Bram Stoker, dirigido por Francis Ford Coppola, né? Que aqui começa essa rixa da academia com o Francis Ford Coppola, e aí ele para de ser indicado de uma hora para outra, né? E, enfim, também tem um filme, O Últimos Moicanos, que é um filmaço que eu adoro. A Melissa gosta muito também. Ele tava nesse Oscar Nesse Oscar. e ele não foi indicado. Ele não foi para a categoria principal, não. Ele ganhou a categoria de melhor som ou trilha sonora, algo assim. Mas O Último dos Moicanos, hein? É um filmaço, né? Eu acho que Não tem o que eu acho que o falar. tempo também tem isso, né? Na época que o filme saiu, talvez ele tenha gerado uma visão dividida, assim, né? Mas eu acho que com o tempo demonstra ser um grande filme do Michael Mann, talvez um dos melhores filmes do Michael Mann, inclusive, né? Mas não foi aqui, mas era um desse ano. Viu? Olha só, podia Então, estar no aí, lugar do... né? E também um outro filme que também é desse ano é o Nada é para Sempre, do Robert Redford, também que é um belo filme, tem uma ótima fotografia, né? E também não foi indicado na categoria principal, mas enfim, né? São coisas da academia, né? Os 5 filmes indicados, então, só retomando aqui, né? Os Imperdoáveis, Traídos pelo Desejo, Questão de Honra, Perfume de Mulher e Retorno a Howard's Hand. A academia deu prêmio para Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood. E você, Melissa, daria o prêmio para qual filme? O meu Oscar vai para Perfume de Mulher, com certeza. Sem sombra de dúvidas. Disparado? Disparado é o tipo de filme que eu gosto de ver, porque tem início, meio e fim, e acontece tudo como eu gostaria que acontecesse. O que é bem difícil, né? Porque cada vai passando os anos, a gente vai vendo que os filmes estão pegando outro rumo, assim. Então esse filme é perfeito pra mim. Perfume de Mulher ou O Último dos Moicanos? Eu acho que Perfume de Mulher. K.O. Mas é bem difícil, né, escolher. Muito bem. E o teu qual é? O meu, acho que não precisa nem perguntar, né? É pro senhor Clint Eastwood, Os Imperdoáveis. É um filme genial, muito bem feito, muito bem construído. Também tem início, meio e fim, né? Mas eu acho que ele traz elementos, assim, pro faroeste que... Os Imperdoáveis para agora muito mudou os enfoques do faroeste, né? Hoje tem outras questões sendo colocadas, né? Tipo o Ataque dos Cães, o Retorno Brokeback Mountain, enfim, né? Mas aqui nos Imperdoáveis ele faz digamos, o último grande faroeste que remete àquele espaço e àquele tempo, né? Então acho que tá aí o senhor Clint Eastwood, né? Bom, é isso, pessoal, né? Oscar 1993. Tu concordou com a academia e eu não concordei. Então, tá tudo certo. Mas tu entende a academia, né? Claro, entendo, 100%. Então a gente precisa saber o que vocês... Pra quem vocês dariam o Oscar nesse ano de 93. Né? Não sei se o pessoal vai querer falar, né? Eu acho que a gente gostaria que vocês falassem, né? Aqui a gente dá a nossa opinião, mas a gente gosta de ler a opinião de vocês também. Gosto de ler bastante, né? Tem o pessoal que tem escrito lá os seus favoritos. Olha, né? Acho que é essa a ideia, né? Coloca lá. Eu gosto de ler muito, assim, as opiniões, né?
mesmo que não concorde com as minhas opiniões, né, ou com as da Melissa, né, tem que escrever lá, porque eu acho que cinema, quando a gente está fazendo esse espaço mais popular de escrita, de reflexão, é justamente para isso, né, é para abrir, né, não é academicismo, né, discussão técnica, isso aí a gente faz também, mas em outros momentos, né, aqui o negócio é a gente sentir prazer com o cinema e temos tido prazer com o cinema. Muito. E fazendo essa revisitada nos Oscars aí de melhor filme, certo? Então, compartilha, curta, se inscreva e até mais.